Estádio Nacional, 18 de junho de 1950. Após 2 finais e mais de 4 horas de futebol intenso, um emblema português conquistava pela primeira vez uma competição internacional oficial. Foi o dia mais longo, o dia da vitória ao pôr do sol. Os anos 50 foram para o mundo um tempo de recomeço. Nada poderia voltar a ser o mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Reconstruíram-se as cidades, os códigos, as leis, as organizações internacionais, os direitos humanos. O cinema entrou na era de ouro. O rock reinventou a música. As mulheres começaram a libertar-se da opressão. Estado neutral durante o conflito e debaixo da cúpula de um regime fascista, Portugal não viveu de modo tão estridente nem o clamor da guerra, nem o grito de libertação que se lhe seguiu, mas sentiu-os. A bola de futebol, a rodar de pé para pé num jogo de rua ou num estádio cheio, eram em Portugal como no estrangeiro um escape. Mas até esse mundo à parte fora afetado pela guerra. Num tempo em que ainda não existiam Taça dos Campeões, Taça das Taças ou Taça UEFA, a Taça Mitropa era a única competição internacional de clubes europeus digna de registro. Destinada apenas a países do centro e leste da Europa, fora contudo interrompida por altura do conflito mundial, demorando depois a reatar. É nesse momento que o sul do continente decide avançar para a sua própria competição. A Taça Latina é num período em que o mundo e a Europa parecia maior, ou as distâncias entre os países pareciam maiores. Antes das competições europeias, a Taça Latina foi a grande competição que colocou frente a frente os grandes clubes da Europa, embora aqui só falando em França, Itália, Espanha e Portugal. Mas nos anos 50 e até anos 60 era aí que estava a força do futebol, era o futebol latino. Sim, a Taça Latina começa em 1949, mas é assim, até os anos 40, principalmente a partir dos anos 20, as organizações desportivas, ou seja, as grandes provas desportivas nascem como fruto daquilo que se escreve nos jornais. O caso da Taça Latina é exatamente isso. O Ribeiro dos Reis começa a adiantar um pouco essa ideia no jornal Os Esportes, que entretanto depois termina em 45 e dá origem ao mundo desportivo, e ele lança um pouco a ideia aí. Entretanto depois está na fundação em janeiro de 45 do jornal A Bola, juntamente com o Cândido Oliveira, e começa um pouco a lançar a ideia de que seria interessante, dentro do contexto das equipas latinas, criar uma competição em que agregasse o campeão português, o campeão espanhol, o campeão francês e o campeão italiano. No contexto da Segunda Guerra Mundial, seria difícil agregar equipas mais do centro da Europa. A Taça Latina era disputada pelos campeões de 4 países latinos, Portugal, Espanha, França e Itália. A tentar perceber o que é que isto significava, sendo que a Europa não é como hoje, que está toda retalhada, sobretudo a leste, mas onde há um número imenso de países. A importância que esta prova poderia ter. Se nos recordarmos que quando começou a Taça dos Clubes Campeões Europeus, hoje Liga dos Campeões, até 1966 foi sempre ganha por equipas latinas. Real Madrid, 5 seguidas ou coisa que o vale. Benfica, Milan, Inter de Milão. Percebemos que o melhor futebol que se praticava nesta Europa era, a nível de clubes, o futebol latino. Não diria um futebol romântico, mas um futebol ainda da criatividade, da técnica. Ainda vivia-se um tempo em que a força ainda não ditava leis no futebol europeu, nem no futebol mundial. Era o tempo dos dribladores, o tempo dos criativos, dos técnicos. E aí o futebol latino deitava cartas. E as grandes equipas eram claramente as equipas italianas, espanholas, francesas, portuguesas, porque eram as equipas onde estavam os grandes criativos, os grandes tecnicistas, como ainda hoje, mas que naquele tempo marcava uma diferença porque a componente física no futebol não era tão forte como hoje. Quando o Ribeiro dos Reis lança a ideia da Taça Latina, recebe muita receptividade em Espanha e em França, através do L'Équipe e do Gazeta dello Sport também em Itália. E com esta conjugação de jornais, consegue-se criar a estrutura necessária para juntar a vontade dos clubes. E por isso, dizer-se que a Taça Latina é a antecâmara, por um lado,
da Taça dos Clubes Campeões Europeus e que era o cartaz dominante da paisagem daquela atualidade, da paisagem futebolística daquela atualidade, parece-me que não é nenhum contrassenso, pelo contrário, que estamos a falar a verdade. E, portanto, foi uma espécie de pontapé de saída para uma Taça dos Campeões Europeus. Quer dizer, digamos que foi o prólogo, foi o prelúdio. Portanto, era uma competição internacional, foi uma competição internacional com grande importância e que eu creio que serviu também para impulsionar a realização de uma prova mais completa, como foi a Taça dos Campeões Europeus, que levou depois à criação da Taça UEFA. O número de clubes era grande, percebeu-se que o futebol a esse nível podia ser realmente um bom negócio e gerar receitas novas. Os clubes, em termos europeus, só começam a unirem-se ou a agregarem-se a partir de 54, 55, com a criação da UEFA, enquanto instituição, União Europeia de Football Association. Essas competições começaram a dar a possibilidade de aparecerem outros clubes, dos jogadores se mostrarem em diversas montras, de terem a possibilidade, dando nas vistas, de arranjar melhores contratos. Tudo isto se conjuga para beneficiar o futebol e os seus intérpretes. Depois de um período de 4 anos dominados internamente por Sporting e Belenenses, o Benfica volta a sagrar-se campeão nacional na época de 48-49. É nessa qualidade que é chamado no ano seguinte a disputar a Taça Latina. A primeira participação do clube numa competição internacional oficial enche os adeptos de orgulho, mas era preciso ter os pés bem assentes na terra. Iam lutar ombro a ombro com o Atlético de Madrid, Lazio e Bordeaux, 3 cabeças de cartaz do futebol europeu. E embora fosse já uma equipa tremendamente popular, o Benfica de 1950 era ainda uma formação semi-profissional que jogava num estádio de madeira com piso de terra batida. A taça estava lá, mas para agarrá-la seria preciso saltar mais do que os outros. O Benfica, como tinha sido campeão em 50, vai jogar essa final da Taça da Latina. A Taça da Latina era feita num fim de semana, em que as equipas se reuniam a um sábado, faziam as eliminatórias, normalmente as meias finais. Teve a abrir um Benfica-Lazio, em que o Benfica era o campeão português e a Lazio era de Roma, de Itália, e no outro jogo foi apurado o Girondinos de Bordeaux, que afastou o Atlético de Madrid, de Espanha. A Lazio, entretanto, depois ganhou o campeonato seguinte, mas a Lazio não era a equipa mais forte de Itália se não fosse essa tragédia que aconteceu ao Torino. Naquele tempo, a potência europeia do futebol tinha a grandeza dos Alpes. O Torino, ou melhor, o Gran Torino, como era apelidado com admiração, conquistara os 3 últimos campeonatos de Itália. Tinha um 11 que se confundia com a seleção italiana e contava entre as suas fileiras com Valentino Mazzola, o melhor jogador do mundo. Por ocasião de um particular entre Itália e Portugal, Mazzola, capitão da Squadra Azzurra, é abordado por Francisco Ferreira. O capitão do Sport Lisboa e Benfica convida o Torino para a sua festa de homenagem em maio de 1949. Mas o resultado final, uma vitória encarnada por 4-3 em Lisboa, pouco contaria perante os acontecimentos que viriam a ter lugar depois do jogo. No regresso à Itália, o avião que transporta o Torino embate numa das torres da Basílica de Superga. O capitão Mazzola e toda a equipa do Torino perdem a vida naquela que ficaria conhecida como a tragédia de Superga, um dos episódios mais dramáticos da história do futebol mundial. No contexto da época, a equipa mais importante da época era o Torino, em Itália. O Torino tem um problema muito grave que foi, no ano anterior, o Torino foi convidado pelo Benfica para vir para o jogo de despedida do Francisco Ferreira, que era o grande capitão do Benfica em 1949. E o Torino surgiu em Lisboa, aureolado como uma equipa, talvez naquela altura, a melhor equipa da Europa, não é? Base de seleção italiana, com Basilupo, Mazzola, Menti, Gabeto, uma série de estrelas. Aquele Mazzola, com aquele Basigalupo, o guarda-redes, parece que defendia as bolas parado e depois é que caía, pá. Era uma equipa extraordinária. E nesse jogo de despedida, que é um jogo extraordinário, o Benfica cedeu-se ao Torino, ganhou 4-3, fazendo uma exibição memorável e lançando pela primeira vez talvez o nome do Benfica em grandes faragonas da imprensa europeia, que se ter-se-á surpreendido, não só pelo facto do Benfica, o pequeno Benfica até aí, à esfera europeia, ter ganho ao grande Torino, como infelizmente por acontecer sucedido
um dia depois no regresso a Turim. O Torino está em Lisboa e depois faz a viagem de regresso e embate o avião um dia na Basílica de Superga, em Turim. E morre a equipa basicamente morre a equipa principal do Torino nesse acidente de aviação. Mas ainda me lembro de uma legenda que era assim: Mazzola, a grande saudade de Francisco Ferreira. Ainda me lembro dessa legenda, porque foi um desastre aéreo e, portanto, todos os jogadores da equipa do Torino faleceram. Entre eles o capitão Mazzola. Largos anos depois, também ocasionalmente, essas coisas acontecem na vida do jornalista, na vida de qualquer pessoa profissional, há uma final da Taça dos Campeões Europeus em Lisboa entre o Inter e o Celtic, e sou eu quase sem querer que apresento o Mazzola filho, o pai tinha falecido aqui do Torino, o Mazzola filho ao Francisco Ferreira. Eu conhecia mal o Francisco Ferreira, estava no Estado Nacional ao pé dele, lá embaixo nos balneários, e vejo o Francisco Ferreira e vejo o Mazzola, lembrei-me assim, o homem não sabe que o pai faleceu após o regresso de Lisboa, em homenagem a este homem, e apresentei-os, e tenho uma fotografia realmente com ele. Em choque, Francisco Ferreira e o Benfica oferecem a receita do jogo às viúvas dos jogadores do Torino, mas tudo tinha de continuar. O Torino reconstruiria uma equipa de futebol e a Lazio ocupava o seu lugar na Taça Latina. Os dados estavam lançados. Nas meias finais, os girondinos de Bordeaux batem o Atlético de Madrid por 4-2. No outro jogo, Rosário, Rogério Pipi e Arsénio fazem os 3 golos sem resposta com que o Benfica deixa a Lazio pelo caminho. Há um leve espanto no ar. A Taça Latina seria decidida entre Bordeaux e Benfica. José Vasco simbolizado. O treinador era Ted Smith em inglês. Chegou ao Benfica e o guarda-redes era o Rogério Contreiras. E ele pôs o José Vasco de 19, 20 anos. Depois eram Jacinto, Félix e Fernandes. Moreira e José da Costa. Corona, Arsénio, Julinho, Rogério e Rosário. Era realmente a equipa que ganhou, que ainda jogou com o Lazio um sábado. Ganhamos ao Lazio de Roma, ganhamos 3-0. Lembro-me muito bem porque eu saí da baliza, qualquer chutou contra mim com uma força. Lembro-me que a bola bateu-me no estômago, até deu-me uma dor, ainda hoje me deu-me dessa dor. Nunca tive uma dor tão forte. A bola vai para os pés novamente dele, ele chuta a baliza e é o Fernandes que tira a bola da baliza. A bola vai entrar e ele tira a bola da baliza. Mas já estávamos a ganhar por 3-0. Também não fazia grande diferença. Mas foi uma loucura. Kika mereceu a vitória, uma vitória merecida. E quer dizer, toda a massa associativa do Benfica fiquei imensamente satisfeito com a exibição do Benfica e a aguardar o próximo jogo, que seria o vencedor entre o Atlético de Madrid e os girondinos. O Lazio, embora não fosse a equipe mais forte de Itália dos últimos anos, visto que havia o Celso Torino, o Lazio representava uma potência do futebol europeu, que é a Itália. Com as mangas arregaçadas, a comer a relva, não é? Mas, porque era no Estádio Nacional, e foi extraordinário. E aí de repente, confirmou-se tudo aquilo que se sabia, que era a alma benfiquista, quer dizer, era isso. O Benfica sabia que tinha uma boa equipa, estava moralizado. Enfim, jogávamos com vontade. Depois o Benfica tinha sempre sorte nessas equipes, contra equipes estrangeiras tem sempre sorte. O Lazio tinha uma equipe famosa e nós ganhamos ao Lazio, e depois essa equipa foi difícil porque o guarda-redes defendia tudo. Essa que defendia tudo. Batia-lhe na cabeça, batia-lhe nos pés, batia, sei lá. Sempre que estava uma baliza, a bola batia-lhe em qualquer parte. Ou batia na barra, ou batia na estrada. É difícil marcar. Era mesmo daqueles, já que o guarda-redes defendeu, devia ter sido, porque eu nunca mais ouvi falar nele. Fica ter ficado de tal maneira que eu nunca mais ouvi falar nesse guarda-redes. A 11 de junho, o Estádio Nacional enche para assistir ao vivo a um acontecimento histórico. Pela primeira vez, um clube português podia vencer uma competição internacional. O Benfica tem um começo empolgante e adianta-se no marcador através de Arsénio. Minutos depois, Corona aumenta a vantagem. As bancadas estão em delírio, mas o Bordeaux